Pessoal, vamos lá então? Marcos capítulo 9, versículo 9 em diante. Diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será avultado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, só até aqui para a gente entender, Jesus, ele leva seus 3 discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, para o monte, ali onde ele se transfigurou. E nessa visão, como a gente viu semana passada, o que aconteceu ali naquele monte foi uma visão. Jesus deu uma visão para eles, porque ele tinha falado que existiam alguns dos seus discípulos que não morreriam antes de ver o reino de Deus. Como que era o reino? Então o que ele faz? Ele pega esses 3 e revela aos 3 como que vai ser no reino. E o que ele revelou foi que o corpo dele não era daquele jeito, ele não ia ficar para sempre como um homem, como eles conheciam. Porque na verdade verdadeira, Jesus iria ter, depois da sua morte e através da sua ressurreição, ele iria ter um corpo transformado, um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo imortal, entendeu? Eterno. E ele revelou isso para aqueles 3 que estavam ali. Ele se mostrou, né, numa visão, como é que é o corpo eterno, resplandecente, né, aquela coisa totalmente diferente do que a gente sabe o que é hoje. E naquela ocasião, ele traz também nessa visão o profeta Elias e Moisés num corpo ressuscitado, mostrando àqueles discípulos que as pessoas vão ressuscitar, que acontecerá a ressurreição. E por outro lado, mostrando também que a partir daquele momento em que Jesus foi revelado ao mundo como homem que veio, né? A humanidade precisaria passar a ouvir o que Jesus estava falando. Porque Jesus inaugurou uma nova aliança com a humanidade. Então, a antiga aliança, que foi toda regida pelos profetas, pelo ministério dos profetas, representado ali na visão pelo profeta Elias. E as leis, os 10 mandamentos, as leis de Deus, que foram dadas a Moisés. Então, ele traz a figura de Moisés ali. Aquele resumo da antiga aliança que estava na visão, na pessoa de Elias e Moisés, era algo que não precisaria mais ser ouvido, porque a partir daquele momento os discípulos e a igreja passaria a ouvir Jesus. Por isso que veio uma voz do céu falando: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, tá? Se a gente for estudar aí, foi quando eles sumiram, né? Acabou a visão quando Pedro quis prender todo mundo na tenda para ter relacionamento ali com eles e conversar com eles. Então a visão acabou, mostrando mais uma vez que nós não temos que buscar nos mortos direção para as nossas vidas.
A nossa direção vem de alguém que está vivo. E quem está vivo? Jesus. Por que ele está vivo? Porque ele ressuscitou. E então os discípulos, nesse momento, eles não entendiam muito bem do que se trata. Como assim essa ressurreição dentre os mortos? O que é isso? Como que isso vai acontecer? Para eles era tudo novo. Então, é muito fácil a gente entender como a Bíblia, ela não contradiz a própria Bíblia. Porque se a palavra de Deus, que a gente viu semana passada, diz que nós não devemos consultar os mortos em favor dos vivos, e que isso inclusive está na lei, por que a gente pode consultar Jesus? Porque está vivo. Vocês entenderam a lógica da coisa? Ele está vivo. A gente só não vê ele, mas ele vive, porque ele ressuscitou. Então é importante a gente ter esse entendimento, né? E aí, só que naquele momento, os discípulos ainda não compreendiam muito bem o que era o ressuscitar dentre os mortos. E nós aqui hoje, nós compreendemos bem esse ponto, que é a ressurreição? Será que nós cremos assim? Será que a nossa fé cristã hoje, ela está pautada nessa verdade que é a ressurreição dos mortos? Você acredita piamente que aquela pessoa que da sua família, por exemplo, que já partiu, que já faleceu, ela vai ressuscitar um dia, sendo ela boa ou má? Ou você acha que isso ainda é uma loucura? A Bíblia diz que vai. Entende? Então, e eu confesso para vocês que antes de ter esse entendimento bíblico que eu consegui ter hoje na minha vida, eu achava isso tudo uma loucura, gente. Para mim, tudo valia. Valia falar com gente que já morreu, valia carta psicografada. Eu acreditava em tudo um pouco. Mas eu achava uma loucura falar que uma pessoa que já morreu ia voltar viva um dia na Terra, entendeu? Como isso? Pensar que era zumbi, né? Pensava até isso, entendeu? Mas assim, falar com o espírito da pessoa não era tão loucura do que imaginar alguém ressuscitando, levantando da tumba. Vocês estão entendendo a colocação? Para mim era mais normal eu falar com o espírito de alguém que morreu do que imaginar ou aceitar que a pessoa que morreu ela vai voltar e vai ter oi, sou eu. Não é difícil a gente, porque a gente não foi ensinado. A gente, por mais cristãos que nós somos, eu tenho certeza que todo mundo aqui é cristão, e mesmo quem é espírita também é cristão porque acredita em Jesus. Nós não fomos ensinados sobre a ressurreição dos mortos. Então, eu quero deixar uma dica para vocês, para a gente conseguir andar no texto. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês estudem e meditem, e leiam e releiam o capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse capítulo, vocês podem marcar, capítulo 15 de 1 Coríntios, é o capítulo inteirinho. Paulo, ele dá uma aula sobre a ressurreição. Como vai ser, que corpo vai ser, que jeito que vai ser. Tá tudo ali, gente. É impressionante. Então, vale muito a pena essa tarefa. Porque a base da fé cristã é a ressurreição. E a gente precisa entender isso para depois acreditar nisso. Tá? E vai ser maravilhoso. Então, é muito importante a gente compreender o que é o ressuscitar dentre os mortos. Tá? E nesse inteirinho, os discípulos, já aproveitando lá o ensejo, eles começaram a perguntar também a questão de Elias. Por quê? Porque existe uma profecia no Antigo Testamento que diz que antes de Jesus nascer na terra, o profeta Elias teria que vir. Então deu um nó na cabeça das pessoas essa profecia.
como assim? O profeta Elias, ele viveu na época dos reis de Israel, na época do rei Acabe, e ele viveu e morreu. Como que ele teria que vir antes do Messias nascer na Terra? Ficou meio confuso. Então, será que existe reencarnação? Será que ele ia reencarnar? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, os discípulos ficaram com um nó na cabeça. Porque, pasmem vocês, o Espiritismo sempre existiu. Inclusive na época de Jesus, tá? Jesus aqui, ele vai dar uma resposta para eles. Ele fala que Elias já veio e já cumpriu o seu propósito na terra. Ou seja, Elias não voltará mais em carne, mas em ressurreição agora. Ele voltará sim, mas num corpo eterno. Ele ressuscitará, né? Ele revela também que a unção que estava sobre o profeta Elias, o que seria essa unção? A unção é o poder de Deus. Porque nós não estamos, por exemplo, ó, eu tô aqui ministrando para vocês. Eu não tenho poder de convencer vocês que essa palavra é verdadeira. Eu não faço nada, eu não tenho nenhum poder. Eu sou humana, limitadíssima. Mas se o Espírito Santo estiver em mim e Deus quiser me dar esse poder que vem do Espírito, o poder dele convence você através das minhas palavras, entendeu? Então, a unção de Deus é o poder de Deus que opera na vida daquele que crê. E esse poder de Deus estava com Elias, com o profeta Elias, senão ele não poderia fazer milagres que ele fez ali no Antigo Testamento, certo? Porém, Jesus ele revela que essa unção, esse poder que estava com o profeta Elias, também esteve presente com o João Batista. Aquele que nasceu uns 6 meses antes de Jesus nascer. Tá? Esse poder, essa unção tem a ver com o propósito e com a missão dos dois. Isso se conecta. Então eu vou trazer uns textos para vocês verem a conexão. Malaquias 4:5 é o último livro do Antigo Testamento, tá? Antes de começar o Novo Testamento. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Profeta Malaquias, ele falou mais ou menos 400 anos antes de Jesus nascer na terra como homem. E depois disso, depois que ele falou, nenhum profeta mais falou com Israel. Então Israel ficou mais ou menos 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. Você já imaginou o que é isso? Sem ter nenhuma direção do alto, foi o que Israel viveu. Então, uma das últimas coisas que Malaquias falou foi isso aqui, ó. Capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa foi a última frase que Deus falou com Israel. Então, o que os discípulos estavam pensando? Que Deus vai fazer o profeta Elias voltar na terra antes do Messias nascer. Isso é o óbvio, o literal. Por isso que eles perguntaram para Jesus. Só que eles se esqueceram do que o anjo falou para Zacarias, pai de João Batista, quando ele revelou que João Batista ia nascer. Olha como a gente tem que conectar as coisas. Lucas, capítulo 1, 15 a 17. Olha só o que o anjo falou. Então estava lá Zacarias servindo no templo, né? Quando o anjo apareceu para ele e falou que ele ia ser pai, mas
entre essas coisas, ele disse assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, ele está revelando que João Batista, esse menino que ia nascer, não mexe aqui, tá? Pega a foto. Ele iria na frente do Senhor, ele viria primeiro, né, preparando o caminho do Senhor, tá? Só que ele iria no espírito e no poder de Elias. Ou seja, na mesma unção que o profeta Elias teve. Que unção é essa? Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse foi o ministério do profeta Elias lá atrás. E João agora estava nascendo com a mesma unção, com o mesmo ministério, com a mesma missão, entendeu? Por isso que Malaquias disse que antes do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor, iria voltar, ou o que ele falou? Eu vos enviarei o profeta Elias. Essas são as palavras. Para converter o coração dos pais aos filhos. Quer dizer, é a mesma missão. Então não significa que João Batista é o profeta Elias reencarnado. Ah, mas ainda não estou convencido. Ué, se Jesus acabou de mostrar no Monte da Transfiguração o profeta Elias ressuscitado, como que você pode acreditar que ele é João Batista reencarnado? Vocês entenderam que não bate? Não. Ele acabou de provar que Elias estava no descanso. Vocês entenderam? Então, quando Jesus fala, eu vos digo que o profeta Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, o que ele estava dizendo? Ele não vai voltar, ele já veio, já aconteceu. E agora quem está aqui sou eu, e ele não veio antes de mim? Então o que tem de errado nessa profecia? Nada. Então, vocês percebem como é perigoso o homem querer interpretar a palavra de Deus sem ter a profundidade do conhecimento e querer levar essa interpretação àquilo que ele quer que seja verdade? É muito perigoso, porque você acaba acreditando em coisas que não existem, em coisas que Deus não falou. Entendeu? O que quer dizer quando fala que veio e fez tudo o que tinha para fazer? O que é esse fazer o que tinha? Fazer o que tinha para fazer, eu entendo como que cumprir o propósito para o qual ele nasceu. Né? Porque tanto Elias como João Batista, eles vieram com uma missão na terra, que a gente acabou de ler, que é o quê? Era preparar um povo habilitado para o Senhor, era converter o coração dos pais aos filhos, não era isso? Quando essa missão deles acabou, eles morreram, da forma como morreram, perseguidos. Fizeram o que tinha para fazer dessa forma, perseguição, né? E morreram. Então, eu vejo, o que eu entendo disso é que nós não vamos morrer enquanto a gente não cumprir a nossa missão. Mas a hora que a gente cumprir a nossa missão, nós vamos morrer. E essa morte pode ser natural ou por perseguição, porque todos os discípulos de Jesus foram perseguidos e martirizados. Só que é interessante, lembra que a gente estudou em Atos a trajetória do apóstolo Paulo? O que o Senhor falava para ele? Eu vou te levar diante de reis e governadores e você vai anunciar o meu reino. Enquanto ele não fez isso, ele não morria. Não era permitido tocar na vida do apóstolo Paulo.
até que ele chegasse a Roma. Então ele foi diante de reis, de governadores, de pessoas importantes. Quando ele concluiu essa missão que estava sobre a vida dele, ele morreu. Ele foi condenado à morte por um tribunal romano, se eu não me engano, e ele foi decapitado. Então, por que Deus não salvou? Porque ele já tinha cumprido a missão dele. Então ele estava sob a proteção do Senhor, porque ele não podia morrer antes. Sim. E assim é com a gente. Ninguém vai morrer antes de completar sua missão na Terra. Deus está no controle de todas as coisas. E a morte não é o fim. A morte, ela é o descanso. O fim ainda não aconteceu. Haverá ressurreição. Haverá consolo. Haverá uma vida nova. Entendeu? Tá? Então, isso, Paulo até fala nas cartas dele, consolem uns aos outros com essa verdade, a respeito dos que dormem, dos que já morreram. Isso é consolo para nós. Entendeu? Isso é verdadeiro consolo. Tá? Então, com relação a essa parte, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Até essa parte que ele fala que Elias já veio, fizeram tudo com ele, e com ele fizeram tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito, como está documentado aqui. Tem toda a história do profeta Elias. Interessante sobre missão e propósito, que o profeta Elias ele passou por isso também. Chegou um momento da trajetória dele que ele não aguentava mais a perseguição do rei de Jezabel, e ele ficou com uma depressão tão grande que ele pediu para Deus levar ele. Ele falou: Senhor, chega, me leva, eu não aguento mais, só tem eu aqui, só eu que tenho zelo pelas suas coisas, nessa geração de gente corrupta, de gente que não te adora. E aí ele se deitou numa árvore lá e pediu a morte. Não queria comer, não queria nada, não queria ir para lugar nenhum, escondido da Jezabel. E aí Deus envia um anjo para ele com pão sobrenatural que fortaleceu ele para ele continuar a caminhada. E falou para ele: Elias, a sua missão não acabou. E não tem só você não é a única bolacha, a última bolacha do pacote. Eu conservei 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram a Baal. Então você levanta, continua, porque ainda para você morrer, você vai terminar a sua missão. Você vai ungir alguém no seu lugar. Você vai ungir Jeú como rei de Israel no lugar do rei Acabe. E você vai fazer mais alguma outra coisa lá que eu não lembro. E ele não morreu, ele teve que fazer isso, ele teve que ir para frente. Aí depois que ele ungiu Jeú como rei e ungiu e encontrou o profeta Eliseu para ficar no lugar dele, aí o Senhor levou ele, entendeu? Então é tudo no tempo e no propósito do Senhor, não é no nosso tempo. Principalmente nós que somos servos desse Deus Altíssimo. A nossa vida está na mão dele. Humana, essa missão que você está falando é só para quem é convertido, que anda nos caminhos aí que a gente aprendeu, ou é para todo mundo? Se eu for falar o que eu acho, eu vou falar que é só sobre a vida daqueles que já conhecem o Senhor. Isso é o que eu acho, mas eu não tenho nenhuma base bíblica para dar essa resposta. Se é na vida de todos, eu posso procurar. Mas minha opinião, eu acho que é só na vida daqueles que servem a Deus. Porque quem não serve a Deus não tem propósito nenhum na Terra. Na minha opinião. Nós somos filhos de Deus. Nós somos perdoados. Mas todo mundo é filho de Deus? Então, eu acho assim, ó. Quem tem, eu penso, partindo. Por que eu tenho essa opinião? Porque
Os filhos de Deus, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram resgatados, por que Deus me salvou? Por que Deus me resgatou da vida fútil que eu levava? Existe um propósito, existe um porquê. Dentro desse propósito é que ele vai trabalhar na minha vida. Vocês entenderam que a minha ideia é essa? Enquanto eu não cumprir o propósito, a missão, ele não vai permitir que nada aconteça comigo. Mas a hora que eu completar minha carreira, é a frase do apóstolo Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Agora, o que me está proposto é a recompensa, não é isso? A coroa da vida. Então, existe propósito e promessa para quem é filho. Eu tenho propósito para os meus filhos. É isso. Agora, para todos, não sei. Aí entra outras leis de Deus, leis de semeadura, colheita, essas coisas. Mas isso também, ó gente, é opinião minha. Não tenho base bíblica para falar essas coisas aqui, não. É uma ideia que eu estou desenvolvendo agora, tá? Vamos ver que para cada um tem uma missão. Para cada filho de Deus tem uma missão. Porque quando você é filho, você é igreja. Se você é igreja, você tem um dom na sua vida que Deus te dá. Deus, ele distribui dons na igreja. Não existe uma pessoa na igreja que não tem um dom. Se você tem um dom, é para ser usado. Se você tem um dom, você tem um propósito. E uma coisa puxa a outra. Por isso que essa palavra é para os filhos. É para... Vocês entendem? Porque quem não é filho nem compreende essas coisas, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Está escrito na Bíblia isso. Entendeu? Acho que é isso. Gente, voltando ao texto de Marcos 9, versículo 14 em diante, continuando a história, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, dizendo: que é que discutíeis com eles, né, com os meus discípulos, né? Então estavam os discípulos de Jesus, os religiosos e a multidão ali. E eles estavam discutindo alguma coisa. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, lembrando, os escribas, que era a classe religiosa da época, estavam discutindo com os discípulos. E no meio da história tinha um pai desesperado com um filho que sofria possessão demoníaca. E eu imagino que os escribas estavam discutindo com os discípulos, né? Tipo, vocês não podem fazer nada. O que vocês estão fazendo, querendo fazer alguma coisa? Vocês não têm autoridade. Nós é que somos os religiosos, entendeu? Então eu imagino que seja isso. Mas aí chega Jesus. E aí o que acontece? Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? Aí ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
tudo é possível ao que crê. Aí, Zé. Tudo é possível ao que crê. Aquele que não crê, já não vai acontecer nada mesmo, né? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aí eu anotei algumas coisas, né? Eu anotei assim, que ali estavam a multidão, os escribas e os discípulos, dentro desse contexto. Todos tentando aliviar a dor daquele pai que clamava pela libertação do seu filho. E no meio e ninguém conseguia fazer nada. Mas estavam tentando, né? E até discutindo sobre isso. Todos estavam ali precedendo a chegada de Jesus, ou seja, o único e verdadeiro libertador. Todos estavam ali antes que Jesus chegasse. Só Jesus poderia libertar aquele menino, tá? E por que não conseguiram? Porque não agiram conforme ele nos ensinou. Como em Lucas 10, 9, por exemplo, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 nas casas, né, para anunciar o reino, o que Jesus mandou eles fazerem? Ide, curai os enfermos, expulsai, né, libertai, curem os enfermos, tá? Eles não agiram conforme Jesus lhes mandou, ou seja, Jesus nos deu autoridade sobrenatural para agir em favor dos oprimidos e doentes. Mas, para usar esta autoridade que nos foi dada, é necessário lançar mão de armas ou de atitudes espirituais para isso. Não é na discussão, não adianta nada ele ficar discutindo com o escriba, que não consegue libertar. Por quê? Eles tinham que usar armas que eram espirituais. E quais são as armas espirituais? Primeira arma que faltava ali. Jejum. Fé. Ó, geração incrédula. Vocês não têm fé, por isso que não conseguem nada. É mais ou menos isso que Jesus falou. Fé é a primeira arma espiritual. Todo movimento que a gente fizer na direção daquilo que Jesus mandou a gente fazer, ou seja, preceder a chegada dele, que é ele que vai fazer, a gente tem que fazer isso regado de fé, a gente tem que acreditar. Eu não posso abrir uma casa de paz na casa da Cássia e do Carlinhos se eu não acreditar na conversão deles. Por mais que a situação seja contrária, se eu perder a minha fé de que Deus pode alcançar a vida desse casal, então não adianta mais eu ir lá. Vocês entenderam? Eu não vou estar indo com as armas espirituais que Deus me deu. Eu tenho que acreditar. Ah, mas é impossível. Ninguém acredita, mas o pregador, o enviado, o servo acredita. Até o final, até acontecer. A fé move montanhas. E aqueles escribas, aquela multidão e aqueles discípulos estavam sem fé. Porque o próprio Jesus falou: ó, geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei com vocês para mostrar que a fé opera? Entendeu? E qual que é as outras duas armas espirituais, que foi o que o Carlinhos falou? Jejum e oração. Se eles estivessem buscando, se eles estivessem cheios da presença do Espírito Santo, se eles tivessem uma vida de oração,
uma vida de entrega, de jejum, eles não estariam discutindo por que não acontecia nada, por que o Espírito não obedecia a ele. Porque aquilo não foi movido no mundo espiritual. Entenderam? Então nós precisamos compreender que a nossa missão, na verdade, é preceder ou preparar o caminho, preparar os corações para a chegada de Jesus na vida das pessoas. Pois toda a obra necessária ali será realizada e conduzida por Jesus. Naquela época ele chegou e fez. E hoje é a mesma coisa. Só que eu tenho que entrar com as armas que ele me deu. Ele não mandou eu ir curar os enfermos? Então eu posso curar os enfermos. Mas eu não tenho fé suficiente para estender a minha mão e declarar a cura sobre alguém. E se a pessoa não for curada? Ué? Se faça um instrumento, não é pelo seu poder. Se a pessoa não for curada, é porque Deus não quis curar ela. Mas você também não vai fazer nada porque você está com medo que Deus não vai fazer? Olha como que a gente funciona a cabeça. Não pode, né? Não é verdade? Ele não curou. Quando o filho da mulher, da viúva, morreu, Eliseu estava lá, desesperado. Ela estava desesperada. Por que você me deu esse filho? Eu não pedi filho, agora o filho morreu e agora fiquei sem meu filho. O profeta Eliseu subiu com o menino para o quarto. Imagina o desespero dele, gente. Ele botou o menino na cama morto. E ele subiu em cima do menino e soprava na boca do menino o sopro, o fôlego da vida. E a palavra diz que ele orou 3 vezes para Deus curar o menino, para Deus ressuscitar o menino. Você imagina você lá, primeira vez. Senhor, ressuscita esse menino. Nada, menino morto. Ele não diz assim, não, o Senhor precisa ressuscitar esse menino, eu não posso entregar esse menino morto. Nada, o menino não vivia. Aí ele fez de novo, aí na terceira vez o menino acordou. Então, olha como a gente tem que movimentar o mundo espiritual. Não é porque você orou uma vez por aquela cura que não aconteceu que você já, Deus não me ouviu, não vai curar. Eu não tenho a unção. Não, você não tem a insistência e nem a fé e nem a oração constante. É isso. Jesus ensina a gente a perseverar. Quando o espírito imundo viu Jesus, ele continuou seu agir na vida do menino. Não foi? Jesus chegou, o que o espírito imundo fez? Aí é que ele catou o menino mesmo, não foi? Aí começou a espumar e não sei o que, mas Jesus não estava lá? Como que ele fez isso? Não é estranho? Ele fez isso até que lhe fosse dirigida uma ordem. Então você e eu, nós levamos a presença de Jesus, não levamos? O Espírito Santo não está em nós? Mas o fato dele estar aqui, sem o nosso mover, sem a ordem liberada, sem a palavra liberada, vai fazer alguma coisa? Não vai. Entende? O que Jesus teve que fazer para o Espírito sair? Ele teve que dar uma ordem, ele teve que virar. Espírito mudo e surdo, sai desse menino e nunca mais volte a ele. Aí o Espírito obedeceu. Então, muitas vezes, nós estamos carregando a presença de Jesus, mas a gente não tem a ousadia de enfrentar o mundo espiritual com a autoridade que nós temos. Nós carregamos uma autoridade, mas nós não damos a carteirada. Entendeu? Porque nós somos tímidos, porque nós somos incrédulos. Falta-nos a fé, né? Isso nos ensina que não basta querer ou ter uma boa intenção. Temos que liberar a palavra, temos que agir na direção do que queremos, usar a autoridade que nos foi dada.
Ficou claro essa parte? Perceberam isso? Né? Quando Jesus chega na vida de alguém operando cura, libertação e conversão, ocorre algo no mundo espiritual que nós conhecemos como novo nascimento. Né? A pessoa que tem um encontro com Deus na vida dela é como se ela nascesse de novo. Não é isso? Vocês já ouviram falar, né? Então, por isso que depois que aquele menino foi liberto, ele estava como morto. Porque na verdade ele estava morto mesmo. E foi uma figura perfeita do que acontece na vida da gente. Quando a gente está oprimido, doente, sem Deus no mundo, perdido na escuridão da falta de direcionamento, nós estamos mortos. Só que quando Jesus vem nos libertando, o que ele faz? Ele não só nos cura, nos liberta, nos ampara, nos dirige, como pega pela nossa mão e fala, levanta, é um novo nascimento, ele não está morto. Os outros viram e falaram, morreu. Ele falou, não, ninguém morreu, agora começa a vida. Levanta, é isso que ele faz com a gente, entendeu? É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. E por que não pudemos expulsá-lo? Que foi a pergunta, né? Em outras palavras, porque não usaram as armas espirituais, a autoridade sobrenatural que vocês tinham? Até quando veremos o sofrimento das pessoas e as suas mazelas e ficaremos inertes, como que quem não pode agir, ou não pode fazer nada, ou não sabe como agir? Que Deus nos ajude na nossa falta de fé. Assim como aquele pai falou, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É a mesma situação da gente. A gente também crê em Jesus, mas muitas vezes a gente está numa situação de falta de fé e a gente não consegue se levantar para usar essa autoridade que Deus nos deu, para declarar a palavra sobre aquilo que nós queremos que aconteça, para profetizar, entendeu? Vocês compreendem essa parte? Eu entendo que é isso que Deus... eu entendo que esse registro, ele está aqui para que nós possamos compreender como que o mundo espiritual funciona, o que Deus espera da gente e como que a gente deve nos mover dentro dessa realidade. Né? Então, existe uma opressão maligna na sua vida? Por que você está aceitando ela ainda? Você ainda não abriu a sua boca e não deu ordem para que ela vá embora em nome de Jesus? Você vai ficar convivendo com ela até quando? Até quando você cansar? Às vezes a gente tem que se levantar em oração na nossa casa e declarar a palavra, né? O Senhor tem promessas para a vida da gente. Então, quando a gente se sentir assim, por exemplo, muito por baixo, a gente tem que lembrar da palavra que diz que o Filho de Deus, ele é colocado por cabeça e não por cauda. Levíticos, Deuteronômio. Então, você precisa orar quando você está assim, porque quem faz a gente se sentir derrotado é o inimigo. E ele vai ficar ali até que você mande ele embora. Entendeu? Então é oração e declarar. Nesse caso, um exemplo, né? Senhor, eu rejeito isso na minha vida, porque a tua palavra diz que o Senhor me coloca por cabeça e não por cauda. Então, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu serei honrada. Eu estarei em posição de domínio, de autoridade dentro da minha casa, dentro dessa situação, nessa obra. Eu não aceito, entendeu? Eu não aceito o inimigo, eu não aceito o ardiz de Satanás na mente da pessoa tal.
Eu peço em nome de Jesus que seja quebrado o domínio das trevas na mente daquela pessoa. Quando a gente se levanta, o mundo espiritual destrava. É isso, entendeu? Tá? Então, a gente precisa mesmo agora começar a pensar nas causas. Porque existe plenitude na nossa vida? O que está faltando na sua vida? Em que área está faltando que você se levante? Então se levante e haja no mundo espiritual, né? Conquiste o que é seu. Restituição. O que é restituição? Eu quero de volta o que é meu. O que o inimigo tem roubado de você? Você vai ficar aí olhando ele levar embora e não vai fazer nada. Ai, a vida é assim mesmo, 2023, estamos no final do apocalipse. É isso? Não, gente. Nós temos autoridade no mundo espiritual. E a palavra diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada, absolutamente nada nos causará dano nenhum. Nenhum. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Então não há o que temer, mas a gente precisa se encher de fé. A gente precisa ter fé, a gente está com a fé baixa. Quer dizer, eu acho, estou falando tudo isso para mim. Tá bom? Amém? Amém. Uma coisa importante que eu lembrei, a Josué, ele era um líder também no Antigo Testamento e a nação muito corrompida, né? O povo é triste, né? Uma hora o povo quer uma coisa, outra hora o povo quer outra coisa e o povo nunca está contente com nada. Uma hora o povo está com Deus, outra hora o povo abandona Deus. E Josué teve um momento que ele ficou nervoso, ele falou, eu não sei o que vocês vão querer, eu só sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão servir não me interessa mais. E essa palavra é uma palavra profética, porque de um pai, de um homem, de um sacerdote que libera a palavra sobre a sua vida e sobre a sua família. Carlinhos, você foi constituído sacerdote dentro da sua casa. A sua palavra no mundo espiritual é a última palavra no mundo espiritual sobre a tua família. Sobre a vida da casa e das suas filhas, os seus genros, os seus netos. Né? E eu tô te dando, é um exemplo. O Jaime, o Adalto, o Ronaldo, o Zé, todos que têm filhos, vocês homens, vocês são a última palavra no mundo espiritual. Quantas vezes vocês declararam dentro da casa de vocês, pro mundo espiritual, diante de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Está declarado. A minha casa é uma casa cheia do Espírito Santo. Na minha casa reina paz, na minha casa reina prosperidade. Nunca vi o justo mendigar o pão, né? Na minha casa reina a suficiência, reina as promessas. É o homem, essa declaração é maravilhosa. Como que nós não vamos conquistar no mundo espiritual? Eu não sei através de quem os filhos vão despertar para o Evangelho, vão ter o seu novo nascimento, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na falta do pai, dessa figura suprema, masculina, que determina, que é um sacerdote, tem a mãe em segundo lugar. Então, quando o pai não faz isso, a mãe faz. E é declarar sobre a vida do filho, né? Você é um homem de Deus, você nasceu para servir ao Senhor, você é uma filha de Deus, uma moça que vai ter isso, aquilo, amada. Deus idealizou, Deus projetou a sua vida e você vai cumprir os caminhos do Senhor na sua vida. Tudo que o Senhor desenhou para você será feito através de você. Então são palavras que a gente precisa começar a exercitar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né?
Nesta casa reina a presença do Espírito Santo. Nessa porta não entra demônio. Não tem autorização para entrar demônio na minha casa. Em nome de Jesus. Se vier uma visita, eu já orei assim dentro da minha casa, com óleo ungido nas portas. Aqui, se vier uma visita com o demônio fica na porta, a visita entra. Em nome de Jesus. A hora que ela for embora, ela cata o demônio dela e vai. É a ordem que eu dei e funciona. Você pensa que não funciona? Eu falei, mãe, tipo, o demônio tá assim, é tipo o cachorro. O não, ó, eu vou ficar aqui. Isso aí. Peraí, agora vai e volta, agora vem comigo. É isso aí. Porque, gente, é a ordem, é mundo espiritual. Ele é regido por aquilo que a gente fala, não é? Por aquilo que a gente ordena. Vai dando, ai, acha. Sou louca, acha que eu vou fazer? Não faz. Você está recebendo os diabos na sua casa. Até o dia que você vê a realidade disso, aí você vai fazer, entendeu? É verdade, infelizmente, o mundo espiritual é assim, né? E, gente, vamos nos movimentar, vamos nos colocar mais em ação no mundo espiritual, começando primeiro com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso lar, com o nosso ambiente de trabalho. Vamos fazer isso. Vocês vão ver a diferença que vai ser na vida de vocês, na minha. Já vou começar tudo de novo. Já estava precisando dessa palavra. Já tinha esquecido uma parte dela. Pra mim. A gente tem que mesmo se colocar em ação, tá? Certo? Então eu quero pedir pro Carlinhos. De aniversariante é só você, Carlinhos, pra não esquecer de ninguém.